tu é bem inteligente, tu é um cara estudioso, etc e tal. Mas desse jeito aí não vai dar. Tu vai ter que aprender a vender. Eu falei, o que vender tem a ver com empreender? Ele falou, tudo. E num dado momento, meu pai até falou pra mim o seguinte, ó, filho, o pai consegue pagar a faculdade pra tu ou pra tua irmã. Seria muito bom se tu passasse na federal, porque daí o pai paga a faculdade da tua irmã. Então, mesmo os problemas nos trouxeram até aqui. Então, cara, tudo nos trouxe até aqui. Vamos comemorar até os fracassos. Em 5 para 6 anos, eu juntei 15 milhões de reais. E aí, em 6 meses de blog, eu juntei 100 milhões de reais. Você abriria a mão da estabilidade de emprego público para seguir um sonho de empreendedor? O nosso convidado aceitou esse desafio. Aos 18 anos, o Juliano foi aprovado um concurso para trabalhar no banco, mas sempre com desejo de crescer. Numa conversa com seu tio empresário, que sempre foi sua referência de sucesso, pediu uma licença não remunerada de 2 anos e passou a se dedicar ao mercado de investimentos. Mas o grande divisor de águas foi a criação do Eu Quero Investir, um blog que usava para compartilhar conhecimento financeiro, e ali nasceu a semente de uma grande empresa. Com conteúdo acessível e estratégias de marketing digital, o blog conquistou milhares de leitores que logo se tornaram investidores. Em 2020, veio mais um momento decisivo. O Juliano deixou a parceria com a XP e se uniu ao BTG Pactual para transformar a EQI Investimentos em uma corretora independente. Hoje, a EQI alcança marcas impressionantes. Mais de 38 bilhões sob custódia, 7 bilhões em ativos sob gestão, e a empresa segue crescendo e inovando. Além do sucesso profissional, o Juliano também é um homem apaixonado pela família, casado com a Karina e pai da Júlia. Vamos falar dessa jornada que não é só sobre números e investimentos, mas também sobre as escolhas que fazem a vida mais rica e significativa. Vamos falar hoje com o fundador e CEO da EQI. Bem-vindo, Juliano Custódio. Muito obrigado. Aê! Muito obrigado. Pô, nem parece que sou eu essa pessoa aí, Você cara. vai falar, caramba, cara, eu sou bom pra caramba. Tudo Né? isso! Bom, inclusive legal, a EQI, nossa grande, Pô, é querida, verdade. adorada apoiadora, EQI, desde cara, a primeira temporada, Acredito nos projetos de vendas, porque tem sangue de vendas. Eu sou um vendedor antes de tudo. É isso aí. E nós vamos falar sobre essa parte sua e da empresa. E obrigado por apoiar, por vir aqui, Juliano. Esse bate-papo incrível cara, aqui. Sabe que eu adoro conversar contigo. Sempre Obrigado. que eu tenho a oportunidade, eu invisto nela. Legal demais, cara. Além da EQI, temos outros Pô, apoiadores. verdade. Nós temos a outra gigante, a Sankhya, né? Pô, uma das maiores empresas de Quem tecnologia sou eu do perto da Brasil. Sankhya? Que isso? Tá doido? A Sankhya também tem o espírito de venda, sempre apoia os nossos projetos de venda lá, a equipe toda participa de tudo quanto é curso nosso, e eles ajudam também no projeto aqui, acreditando em levar conhecimento. A Sankhya, para quem não conhece, né, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ajuda pequena, média e grandes empresas a colocar a tecnologia para processo escalar, né, colocar ordem e ficar uma gigante como a EQI é também. Então, Sankhya, muito obrigado. EQI, obrigado por apoiar também. E vamos às perguntas, porque temos várias, né? Tem o CEO, tem o empresário, tem o pai, tem o vendedor, então tem pergunta para tudo aqui. Bora lá. Então, assim, diferente das outras vezes que a gente fala e põe o QR Code e fala da EQI, agora a gente vai mostrar por que a EQI. Exatamente. Por que vale a pena clicar nesse QR Code, acessar o site, chamar um assessor para te ajudar nos seus investimentos. Juliano, vamos voltar no tempo um pouquinho, lá no momento da decisão. Vou pedir uma licença não remunerada de 2 anos. De um concurso que eu sei que, inclusive, fazia parte de um sonho do seu pai também, de chegar lá. Essa parte é difícil. Sair para um novo passo. O que te motivou a isso? Leitura, né? Assim, eu tinha um tio que me incentivava a isso, né? O Rio Grande do Sul é um lugar que todo mundo busca um concurso público. Assim, o gaúcho é concurseiro. O gaúcho gosta da estabilidade do concurso público. Pelo menos o porto-alegrense. Entendeu? Porque o espírito do gaúcho é de desbravar, né? O pessoal do interior é desbravador, o pessoal do interior é do agro, o pessoal do interior do Rio Grande do Sul já está lá em Rondônia. É isso já está em Roraima plantando, exatamente, entendeu? Mas o porto-alegrense, porto-alegrense é mais... É concurseiro, é do concurso público, é da estabilidade. Então, por exemplo, eu me formei na faculdade de engenharia e do que eu me lembro... A gente se formou entre 18 caras, 16
são funcionários públicos. Nossa. Caramba. E são 2 que são empresários. Né? Então é muito maluco isso, né? Porque a turma estuda muito, é a Universidade Federal que a gente fez. Então o pessoal é estudioso. Então o cara sai dali e ele sempre pensa, puxa, em termos de hoje, sei lá, vou fazer um concurso, ou eu posso começar um negócio para ganhar pouco dinheiro e ir crescendo na vida, ou eu faço concurso e começo a ganhar 10 mil amanhã. Com 18 anos, 19 anos. É uma bela proposta. Poucos jovens entendem que vai ficar com esses 10 mil para sempre. Exatamente. Exatamente. Não é que é muito bom quando tem 18 e não é tão bom mais quando tu tem 30, 35, 40. 2 filhos. Com 2 filhos. Né? Mas a turma, pô, isso é sedutor, ainda mais para um cara que você estudou bastante, você é inteligente, você é estudioso e você passa num vestibular de uma federal, que é difícil de entrar. Sim, então, naturalmente, um concurso para ti é o próximo passo. Né? Mas aí, normalmente, as pessoas param ali. Né? E aí eu tinha esse tio que me instigava a dizer assim, pô, legal que tu passou no concurso, tá ganhando um dinheirinho bom aí e tal, mas tu vai ficar... Ele me falou isso, tu vai ficar ganhando esse dinheiro para sempre. Isso tio é empresário. Empresário. Ele falou, cara... E eu lembro de ter conversas do tipo, não, legal, mas tu nunca vai conseguir ter a vida do tio. Tu nunca vai conseguir viajar o mundo que nem eu viajo. Tu nunca vai ter as coisas que eu tenho. Daí eu... Para quem é ambicioso, Seu pai era sedutor, concursado, né? não? Não, meu pai é engenheiro, trabalhou na Aracruz, na Clabin, Sim, empresas de grande porte. Mas era engenheiro ali, sei lá, um consultor, um gerente, supervisor, né, de empresa e tal. Meu pai deu uma vida boa para nós, investiu muito nos meus estudos. Então, numa época que colégio particular era muito caro, assim, era parte importante da renda dele, era pagar o nosso colégio, assim, né. Então, pô, eu estudei bastante. E num dado momento, meu pai até falou para mim o seguinte, ó, filho, o pai consegue pagar a faculdade para para tu ou para tua irmã. Seria muito bom se tu passasse na federal. Porque daí o pai paga a faculdade da tua irmã. Esse peso daí eu falei, deixa pai. comigo. Que da hora. E aí ainda bem que eu consegui, Que né? legal. Porque ele falou, pô, ele assim... E é conversa séria com gente jovem, né? Hoje eu fico pensando, cara, eu devia ter 16 anos quando ele falou isso pra mim. Conversa Né? muito séria. Cara, 16 anos, tipo, filho, é o seguinte, cara, ou é tu, vai pra faculdade, ou tua irmã. E se tu passar na federal, quem sabe vai tu e tua irmã. Verdade, que seria o sonho, né? E daí eu consegui passar na federal, e daí minha irmã não conseguiu passar na federal, mas meu pai, pô, ainda bem que tu passou na federal, porque agora o pai consegue pagar a faculdade da mana. E essa é uma conversa difícil pro pai, né? Se a gente que é pai hoje tem que falar isso. Então ele investiu bastante no nosso estudo e tal, foi legal. Mas esse meu tio me trouxe esse negócio de tipo, pô, legal, mas cara, vamos empreender. Vai empreender que é bacana. E aí... E a segunda conversa dele, depois que eu resolvi, tá, então eu vou empreender. Daí eu fui empreender, e daí tá, e agora, tio e tal? Ele falou, cara, tu é bem inteligente, tu é um cara estudioso, etc e tal. Mas desse jeito aí não vai dar. Tu vai ter que aprender a vender. Eu falei, o que vender tem a ver com empreender? Ele falou, tudo. Só é Só isso. tudo. E daí ele começou a me instigar a aprender a vender. E daí eu saí do Banrisul e tal. Eu pensei, pô, vou tentar empreender. Ele tá falando desse negócio aí. Eu tô lendo livro sobre empreendedorismo. Eu li um livro lá atrás que era O Segredo de Luiza, que era um livro sobre como empreender. É um livro, tipo assim, é o jeito antigo de montar negócio, tá? É um livro que hoje em dia tá até, sei lá, não é a maneira certa, eu acho, de começar negócio, porque é muito sobre plano de negócio, etc e tal. Hoje em dia a gente não faz negócio mais assim, né? Não faz plano. É MVP hoje, vambora, Isso aí, entendeu? Mas era um livro sobre que você vai, monta um plano de negócio e tal, planeja e tal. Mas ele instigava as pessoas a empreender. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar 2 anos aí. Se der errado, eu volto pro banco, vambora e tal. Porque eu quero tentar ter essa vida do empresário, que eu achava demais aquele negócio, entendeu? Porque eu lembro que assim... E essa licença permitia, né? Quer dizer, você tira a licença, caso desse errado... 2 anos tu volta, é não remunerado, né? Porque eu lembro que é o seguinte, numa época que ninguém viajava pro exterior, o meu tio ia pro exterior. Ele trazia fotos, ele trazia álbuns com as fotografias. Porque isso entendeu? né? A gente tá falando de... Isso faz quantos anos? Isso foi, sei lá, 99. Então... Ninguém ia pro exterior naquela Isso que eu época. ia falar, é a mesma coisa de escola particular. Hoje você tem a escola particular de vários níveis. Naquela exatamente. época, né? Começava já muito alto, né? A escola particular. E mais uma vez, eu vou pedir para você continuar, mas a importância da ambiência, né?
É, isso aí. A referência, É isso aí, A referência. com quem referência, você o se ambiente, relaciona. cara. Por É. favor, continua. Não, e o meu pai foi muito sábio, porque uma época que ele notou assim que eu tinha um pouco desse tino. Eu morava, sei lá, 600 quilômetros desse meu tio. Mas o meu pai começou a entender que eu deveria ter outra referência além dele. E ele começou a dizer, vai lá com o teu tio, conversa com o teu tio. Que legal. Olha que Assim, legal, ele cara. entendeu o seguinte, puxa, o meu filho precisa de uma referência além de mim. Uma outra referência masculina. Né? Ele precisa de uma outra referência masculina e antes que ele escolha uma referência masculina errada, eu vou dar uma pra ele. Sensacional. Né? Então, pô, porque tem uma época que a gente é rebelde com os pais, né? Né? E aí tu quer buscar outra referência. Então, puxa, o meu pai foi sábio de dizer assim, putz, ele vai fazer isso, ele vai buscar outra referência além de mim, porque é uma fase da vida jovem que tu quer buscar uma outra referência externa. Então meu pai disse, se é pra ter outra referência, é esse cara aqui. Fantástico, Né? muito sábio teu Então pai. foi muito legal esse negócio, né? Então eu tive uma outra referência que, pô, que eu olhei, caramba, cara, eu quero poder viajar pra fora, eu quero ter uma casa bacana, eu quero ter um pouco dessa vida aí. E daí eu fui atrás dessa vida. E você vê, né? A gente fala sobre... A gente tem vários estudos, né, Flávio, que a gente fala, principalmente quando a gente vai falar com a liderança, sobre qual que é a função. Para mim, a função principal da liderança é criar o ambiente motivacional. Eu não acredito que motive o outro direto. Eu acho que cria o ambiente, e aí a personalidade, com o ambiente, com a orientação, quem está afim vai crescendo, né? E que o ambiente ele tem um impacto no resultado da vida da pessoa maior do que a própria força de vontade. É. E aí a gente vê hoje, infelizmente, né, uma narrativa, sei lá o nome que quer que dê, principalmente dessa separação, né, da pessoa que não tem condição, né, a gente vai falar do pobre e do rico. E aí você vê o quanto que a maioria ela é vendida para o mercado para se separar, né? O pobre odiar o rico. Você vê os comentários. Qualquer post que você vê de alguém, por exemplo, bem sucedido, a maior parte é já falando aproveitador, poderia estar dividido. A maior parte é xingando isso para cá. E qual que é o problema daqui? É óbvio, né? Assim, porque não tem nada, zero de legal na pobreza. Não. Zero. Não tem nada. A gente poderia falar em qualquer setor. E aí, qual que é o problema? O cara que tá pobre, ele quer sair de lá. Claro, porque se você falar assim, vou te dar uma lâmpada mágica, sem esforço. E aí você vai esfregar, você pode escolher. Você quer manter na pobreza ou sair dela? Exato. 100%. Se você não estiver muito louco, 100% vai querer sair. E esse problema, né, de falar contra a riqueza, pregar contra a riqueza, afasta justamente uma coisa que a pessoa quer. Eu escutei uma frase que eu nem não lembro quem que é, mas eu uso muito, que é assim, ninguém consegue se aproximar daquilo que não gosta. Exatamente. Né? Então, assim, quanto mais eu recuso aquilo, mais longe eu fico de lá do lugar que eu quero estar. E tem que acontecer primeiro na tua cabeça. É isso aí. Exatamente. Tem que acontecer primeiro na tua cabeça. Quando acontece na tua cabeça, sim, toda vez que eu vou montar um negócio, ou eu vou até montar um escritório, assim, eu vou visitar os escritórios. Quando a gente veio para São Paulo, eu visitei, sei lá, uns 10 prédios, sei lá, 15, sei lá, não sei. E aí, quando eu botei o pé aqui, eu falei, já vi. Eu botei o pé nesse andar, eu olhei e falei, já vi o escritório, aqui, já vi ele. Em vários outros lugares eu não vi. E daí quando eu vejo na minha cabeça, acontece. E hoje, né, Julião? Hoje é mais fácil, porque antigamente, você viu, olha como você fez. Assim como eu tive. Se você não tivesse alguém que te colocasse com acesso para enxergar uma outra visão, você não tinha. Hoje não. Hoje a pessoa que está no Instagram, no TikTok, ela pode escolher as pessoas com quem seguir e ter ali como referência, né? Mas sabe que esse negócio da riqueza, da admiração por quem tem dinheiro, quem tem sucesso, eu acho que esse é um negócio que nos diferencia, por exemplo, dos americanos. A gente tem essa pobreza no Brasil, e tá mudando pra caramba isso, tá? Mas quem tinha dinheiro no Brasil sempre era fonte de golpe, o dinheiro. Ou era fonte de roubar do governo, ou era fonte de algum golpe, ou de alguma mata, ou de algum aproveitamento. Agora está vindo toda uma nova geração de empresários que se fizeram sozinhos, que fizeram seus negócios de maneira honesta e tal. Agora está faltando a segunda parte para mim, que é o brasileiro admirar essas pessoas. Legal. E o americano, ele admira quem tem sucesso. Sucedido. Quem é bem sucedido. O empresário americano bem sucedido, ele é sempre um herói. O americano olha esse cara e diz assim, cara, esse cara é demais, esse cara ajuda a sociedade, esse cara dá emprego. Ele é sempre um herói. O empresário brasileiro não é um herói.
Não, ele tem que se provar. Depois, ainda que ganhar, ele tem que se provar. ainda que Exatamente. Pô, ele todo mundo olha, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Warren Buffett, o Mark Zuckerberg. O americano, ele cria heróis em cima dos seus empresários. E eles viram referências. Os nossos heróis são atletas, normalmente. E nem sempre os atletas que deveriam ser admirados. Exato. Não, e só aquele que ganha o ouro. Porque na Olimpíada o cara fica na prata. O cara treinando, correndo na pedra. Com uns tênis com buraco. Aí fica o cara lá sentado no sofá. Ai, o Brasil sempre atrás. Eu falei, velho, eu vou te catar, velho. Você não sobe mais escada. O cara é segundo do mundo, desgraçado. Treinando aqui na pedra, quanto o cara lá com 8 O cara é demais, pô. Não é? E aí ele só admira o que ganha o ouro ainda. Ganha o ouro. E Exato. um outro fator das É redes óbvio, eu não tô dizendo que não é para admirar os atletas. Claro tá? que é, Mas óbvio. assim, os empresários deveriam ser tão admirados quanto Tanto quanto, não é pra deixar de admirar o nível de isso aí. sucesso, né? É porque o nível de dificuldade se assemelha. É assemelha, claro. Disciplina, 10, 15 anos pra conseguir fazer Tanto um que negócio são certo, se inúmeros ferra, atletas briga que são bem-sucedidos no negócio depois. Exatamente. Porque se mantém uma série de fatores que foram necessários para ele chegar lá em alta performance nos negócios, né? Então, Exatamente. pra mim é o seguinte, ó, eu falo pra turma aqui. O esporte, obviamente, é muito notório, como ele troca a realidade das famílias. Ele troca as pessoas de classe social e bem rápido. Os negócios podem fazer a mesma coisa. E eles fazem a mesma coisa. Eles trocam as pessoas de classe social. Então, troca a realidade das famílias. Eu troquei a realidade da minha família. Vamos dizer, normalmente, as pessoas trocam uma classe social por geração. Né? Então, o pai te deixa aqui, tu pula uma classe social, teu filho pula mais uma. Claro, tem gente que até volta. Exatamente, a gente joga tudo. Mas as pessoas sempre vão deixando o filho. Mas a regra em geral é... A regra em geral é essa. Pô, eu acho que eu consegui pular umas 3 classes sociais na minha geração, graças a Deus, vou deixar minha filha um pouquinho mais longe. Mas hoje, eu me orgulho aqui de dizer pra turma, as pessoas me perguntam, o que tu tá fazendo aqui? Porque, pô, tu já tem um dinheiro legal, tu já tem um negócio legal e tal. O que me deixa feliz pra caramba é ajudar as pessoas a trocar de classe social. Entendeu? Cara, vamos dar um pulo. Entendeu? Tu vai sair daqui, eu vou te deixar uma classe ou 2 classes sociais pra frente. Da geração. Da tua geração, entendeu? E esse é o grande lance de empreender. E assim como o esporte consegue fazer isso, o empreendedorismo faz isso. Né? Pô, você consegue fazer isso com concurso público, consegue fazer sendo empregado, os outros conseguem. Mas, cara, empreender, tu pula muitas classes. Você não pula 2, exatamente. Dá pra pular várias. Você não sai de C pra A ou AA, exatamente. Se não for empreendendo. Eu falo nas palestras, principalmente para vendedores, né? Nenhuma atividade no mundo consegue ascender uma pessoa na classe social tão rapidamente quanto a atividade de vendas. É verdade. Né? E aqui você tem um monte de exemplos. Nós temos nossos vendedores um monte. Pessoas, porque quando você ganha 3 mil por mês, você pertence a uma classe social. É isso. 6, 7 meses, 8 meses depois, você ganha 30, são 10 vezes. Acendeu muito. Mano, você saiu da C e você foi para AA. Nós estamos falando isso aí, porque 30, 35 pau por mês. E nesse tempo, é o que você falou, qual cargo, qual atividade você consegue multiplicar por 10, a não ser com vendas? É isso. É isso, exatamente. Ô, Juliano, pegando essa trajetória sua, teve a parte aí do blog, né, que você conseguiu. Quanto tempo que ficou só para do blog do começo até que você começar a performar bem? O blog começou, eu botei o blog no ar, coisa que era tipo novembro, dezembro de 2013. Eu consegui converter o primeiro lead em agosto de 14. E aí qual que era a rotina? O blog era o que? Semanal? Você fazia? Não, o blog eu escrevia um texto a cada 2 dias. Olha isso. Caraca. De 3 mil palavras. Porque na época, o SEO do Google, na época, ele beneficiava quem escreve os textos grandes. Hoje em dia, tu ranqueia um texto pequeno nos primeiros lugares. Antigamente, para te ranquear nos primeiros lugares, um blog mais desconhecido, com um page rank que nem existe hoje em dia mais, mas existia antigamente, tu tinha que escrever um texto grande. E tu tinha que repetir muitas vezes a palavra-chave durante o texto. Isso, exatamente. Entendeu? Era assim. Antigamente funcionava assim. Eu estudei muito SEO na época para fazer isso. Então, a cada 2 dias eu escrevi um texto de 3 mil palavras. No mínimo 3 mil palavras. E olha que interessante, né? Não só
Para performar nisso e eu vi até sobre isso na sua história, o tanto de profundidade que teve que ter de marketing digital ali, do SEO, que até hoje é uma das habilidades mais difíceis da gente encontrar com qualidade, né, nas equipes. E eu financeiro. Porque não adiantava você ter toda a estratégia e o que você escrever sobre o financeiro lá. Não, e o pior ainda é o seguinte, ó, eu estudei isso, estudei muito no YouTube, estratégias de marketing digital, tinha pouco conteúdo no Brasil, então eu via muito conteúdo no YouTube em inglês de marketing digital. E além disso, eu não tinha dinheiro para contratar desenvolvedor, né? Então, ainda bem que na engenharia a gente aprende um pouco de lógica de programação. Então, eu fui lá, eu tive que aprender PHP, eu tive que aprender JavaScript e HTML. Por quê? Que para poder fazer... Porque os formulários... Antigamente, é muito louco isso, né? Hoje em dia é tudo plugin. Mas tu montava um blog, para te botar um formulário no teu blog, para poder conectar, tu tinha que estudar HTML, JavaScript e PHP. Senão tu não conseguia conectar as coisas, tu não conseguia botar um formulário no teu blog. Porque, não adianta ter o blog se a pessoa não puder botar o nome dela, o e-mail ali. Sem dúvida. Você é o mais valioso. E você fazia o blog para... O objetivo era? O objetivo era gerar lead. Era para... O que você tinha? Não, para assessoria de investimentos. Assessoria de investimentos, que era... E aí você cobrava um valor para ser assessor daquela pessoa. Nesse momento era individual. Exatamente. Juliano Investimentos, vamos dizer. Era Juliano Investimentos. Era eu quero investir. O nome da empresa se chamava Índice Investimentos na época. E aí o blog virou Eu Quero Investir porque estratégia de SEO também, porque precisava ter a palavra investir. Que na época, se tivesse a palavra do contexto na URL, ranqueava melhor também. É por isso você colocou Eu Quero Investir. Porque, na verdade, eu tinha duas preferências primeiro. Era como investir, né? Era como investir e como investir. Eram as primeiras que eu queria fazer, porque as pessoas pesquisam no Google como investir e onde investir, né? E aí já tinha registro dessas duas marcas, desses dois URLs, né? E daí a próxima que eu procurei é Eu Quero Investir. Daí virou Eu Quero Investir assim, desse jeito, por causa do SEO, entendeu? E daí num dado momento começou a ter muita confusão, porque a brincadeira era, um dia um cliente falou para mim assim, ó, cara, a corretora que eu vou investir é a XP. O fundo que eu vou comprar é do Pátria. A tua empresa chama Índice Investimentos. Teu nome é Juliano e o site é Eu Quero Investir. Cara, parece um macacão de Fórmula 1, cara falou. Aquelas camisetas de futebol de salão, cada um. Que confusão esse negócio, cara. Cara, é muita marca, amigo. Daí eu falei, é verdade, cara. O cliente tem razão, eu tô confundindo as pessoas nesse negócio. Então eu parei de mostrar a marca da XP na época, parei de mostrar os nomes dos fundos, e daí o nome da empresa virou Eu Quero Investir. E o blog também Eu Quero Investir. Então era tudo Eu Quero Investir. Beleza. Aí depois, assim, o lance de ouvir os clientes, né? Num dado momento eu fui visitar um cliente e o cara falou, não vou investir contigo. Eu falei, por quê? Eu quero investir, cara. Quem é que vai investir numa empresa chamada Eu Quero Investir? Cara, é muito varejo, cara. Muito pequeno. Nome varejão, né? Cara, muito varejão esse nome aí, cara. Eu sou um cara rico, eu não vou investir numa empresa chamada Eu Quero Investir. Daí eu voltei pra casa e pensei, é verdade. Eu preciso de um nome novo, mais sexy, um nome mais bacana. Daí, pensa em nome. Contratei uma agência para criar um nome e tal. Os caras vieram com um monte de nome porcaria. Perderam 6 meses da minha vida. Ai, que ódio, que eu já passei várias vezes também. Perderam 6 meses da minha vida, um monte de nome porcaria e tal. Daí um dia eu rabiscando assim, eu quero investir. Porra, cara, EQI, velho. EQI, falei pro meu sócio, cara, EQI, cara, os caras. Curtinho e tal, fechado, vamos embora. E virou EQI, daí porque Eu Quero Investir, para tentar ter menos nomes e tentar desvarejar o nome. Por isso que virou EQI. E o Juliano, eu imagino que, né, se você for pegar um a cada 2 dias, deu o quê? 5 meses pro primeiro? Não, deu uns 8 meses para converter o primeiro cliente. Então você pega aí 15 vezes 8, mais ou menos, quer dizer, para 100 e poucos textos de 3.000 palavras para vir o primeiro. Para vir o primeiro. Na verdade, veio vários leads, né? Só que eu não tinha uma estratégia ainda de conversão direito. Eu fui testando scripts, né? Eu fui testando calls, né? Porque imagina o seguinte, ó. O ano era 2014. Eu estava convencendo uma pessoa que entrou num blog
a investir com uma pessoa que ela nunca viu. Porque hoje normal, a gente entra no aplicativo e investe. Não, e hoje Você tem a existem segurança inúmeras ali do maneiras de aplicativo. você validar um fornecedor, né? Imagina O próprio isso. EQI hoje, a pessoa vê o Thiago Joga. falando, procura no site, pesquisa, inúmeras fontes de busca, reclamar Beleza, aqui. o cara toca o pau. Eu confio. Era 2014. 2014, se você voltar no tempo, quase nenhum negócio online funcionava. Assim, você tinha o Mercado Livre, que era uma coisa para nerds que compravam porcarias uns dos outros. Exato. É isso mesmo. Né? Cara, você tinha o início ali de uma... Acho que um dos primeiros lugares a fazer alguma venda online era o Submarino, que tinha umas Nossa, vendinhas é verdade. online, uns livrinhos que vendia ali e tal, mas não tinham grandes negócios online. Imagina colocar o cara. dinheiro. E aí eu tinha que convencer uma pessoa a botar o dinheiro comigo em 2014, de longe, sem me ver. E não tinha... meio que já tinha o Skype, mas as pessoas não estavam acostumadas a fazer videocall. Era telefone mesmo. E eu tinha que convencer um cara à distância de mandar dinheiro pra uma conta. Cara... Quer dizer, então Você foram 8 meses acha pro que primeiro você por já dinheiro. contornou objeção, meu filho? Vamos fazer o nosso curso contorno de objeção, versão Juliano. 25 com o Juliano. E de aí mentor. eu levei 8 meses pra conseguir criar um script de call que funcionasse. De tipo assim, já pensar as objeções, já falar na frente da pessoa as objeções que eu já sabia que elas iam ter. Pra ir fazer aquela jornada da consciência, né? Quer dizer, pra Exatamente. não ter que chegar e você... Exatamente. Então, pô, o dia que caiu o primeiro depósito de 50 mil reais na conta, eu desliguei a ligação e fiz assim, meu Deus, deu certo. E na verdade eu botei o telefone e pensei assim, ó, essa mulher é muito maluca. Eu vou ter que cuidar muito bem do dinheiro dessa mulher, porque... E rendeu. O primeiro Pô, rendeu, já exatamente. foi. Há uns 3 anos atrás, inclusive, a gente convidou ela para ir ao escritório. Ah, cara, que legal. fantástico. E a gente, velho. a gente fez um hero com ela, a gente fez uns vídeos e tal, a gente fez uma puta de uma homenagem Ah, e tal. tem que fazer. Pra essa primeira cliente, entendeu? Ah, Foi que legal, sensacional. e, cara, e foi muito legal, porque a gente convidou ela do tipo assim, ó, tudo bem, pô, você é cliente da EQI, a gente quer te dar um prêmio aqui, uma viagem pra Balneário Camboriú, pra te curtir Balneário Camboriú. Daí ela, tá bom. E foi. Daí a gente chegou recebeu ela lá, no era escritório assim, ó, pô, deixa eu te contar uma coisa. Daí eu fiz uma entrevista com ela, a gente gravou e tal. quando você abordou, ela não sabia ela que era... não sabia. Que Daí ela chegou legal. lá, pô, estamos aqui, vamos entrevistar nossos clientes aqui, etc e tal. Daí eu falei assim, ó, deixa eu te contar uma coisa. Você foi a primeira cliente da nossa empresa, pô, hoje a gente tem 20 bilhões de reais aqui, 80 mil clientes, você foi a primeira. Daí ela falou, se eu soubesse, eu não teria virado. Com certeza, duvido. Falou, não tem ninguém investindo aqui, tá? Você vai ser a Que primeira. legal. E essa questão da intensidade. Pior abordagem de venda do mundo. Olha, ninguém tá investindo, só você. E essa questão da quantidade que foi necessário produzir, dos testes que foram feitos para foda, chegar. cara, no final das Eu vi essa semana essas caixinhas de perguntas, acho que foi o Cuenca estava fazendo uma análise de perfil. E aí a pessoa colocou lá, estou há 2 anos no Instagram e não estou evoluindo nas vendas, Não tem resultado. não tem resultado, quero desistir. O que fazer? Alguma coisa assim. Ele entrou no Instagram dela, ele falou, minha amiga, 33 posts. Em 2 anos. Em 2 anos. Tem gente que faz por dia essa porra. Você, Não é? E aí, você não quer tem desistir? Tipo, você ainda... 33 posts em 2 anos, você ainda não desistiu, é isso? Não, você já desistiu, na você já verdade. Você já desistiu, não percebe. Faz 2 anos que Você desistiu. já desistiu, você só não assumiu. Porque assim, aí a grande discussão é que foi muito legal, ele falou assim, não é essa pessoa. Aí vai para o recorte desafiador do que a internet está trazendo dessa questão. É esse recorte do Juliano, fez um blog, virou e hoje essa é a tem história, esse é o resumo do 80 mil dia. clientes, né? Tipo, são recortes de uma vida que, para chegar nos recortes que aparecem no Instagram, olha isso. Em nenhuma história. Então, assim, para você que está ouvindo aqui ou assistindo a gente, está empreendendo, não é fácil. Você está começando, ou se você deseja, não é fácil mesmo. Você às vezes está numa situação difícil de teste e tal. Mas, assim, nada de bom, aí tem os gigantes, mas nada de bom é construído sem o tempo. Nada. Não acredite em nenhum tipo de atalho. Porque eu sei, porque quantas pessoas passaram pela nossa empresa, excepcionais funcionários que caíram em conto de internet de atalho. Não existe nenhuma história do mundo sem isso. Então, acredite, né? Volume, Qualidade. bem feito e tempo, o negócio roda. É isso. Né, Juliano? É assim, é volume, é tempo, é aprender e é não desistir. E assim, por mais que existam pessoas que
se deram muito bem em golpes de sorte, você não pode contar com a sorte. Não. É o seguinte, pô, tem gente que se dá bem com a sorte. Legal, eu sou azarado. Então, Nunca ganhei sorteio. Já que eu sou azarado, eu vou ter que bingo. trabalhar pra caramba. É. Eu falo pra minha turma o seguinte, ó, cara, olha só. Vocês são pobre, vocês são feio e vocês são burro. Só tem um jeito de vencer, cara. Trabalhar que nem um desgraçado. Força, muita força. Eu tenho um post que a gente fez sobre como o belo impacta. Né? Então o cara ele cresce mais rápido, ganha mais dinheiro. E aí tem inclusive sobre as decisões de juízes. Né? Então, que tem, você já viu do Gazira, inclusive ele me indicou. Estudo científico. Estudo já. científico. Não é opinião. Não é opinião do lindão. Não, aqui. não é só porque eu sou maravilhoso. Real, não, mas assim, real. é estudo científico. O cara, o bonito, sobre o mesmo crime, né, no mesmo juiz, Sim. tem 1/3 da pena. É, então, se você é feio, meu amigo, anda na linha, porque senão você vai ficar mais tempo preso também. Seja simpático, pelo menos. Né? Trabalha até para investir na beleza. É Ô, Juliano, e aí desse avanço até dessa primeira, que já foi aquele day one ali, Virar em algum momento, né, ali que foi virando um negócio, você falou, o negócio deu certo. Tipo, daqui, esse é o caminho, né? Não, é assim, tipo, o que aconteceu? Olha que loucura. Eu montei o meu primeiro negócio em 2008. E aí, trancos e barrancos e tal, vendedor de pastinha. E o que era? As pessoas. Mesma coisa, empresa de investimentos. Só que era, sei lá, consultor de investimentos. Eu ia lá, pastinha, oi, tudo bem, eu sou Juliano, e tal. Só que eu montei o negócio em março de 2008. Larguei meu emprego na XP, peguei todo o dinheiro que eu tinha para virar... E aí virei distribuidor deles, eu era funcionário, virei distribuidor. E aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e montei o negócio em março de 2008. Em setembro de 2008 veio a crise de 2008. Nossa Senhora. Então, assim, eu acabei com tudo que eu tinha guardado de dinheiro e ainda fiquei devendo em 6 meses. Eu quebrei muito rápido, né? Foi isso. Então, assim que você fundou, depois, quanto tempo que você fundou o blog e já foi funcionar? Não, então, aí que tá, eu montei um negócio mais tradicional, de venda normal, de visitar e tal, de cartãozinho, sei lá, entendeu? Em 2008. E daí de 2008 a 2013, eu fiquei nesse metodologia tradicional de investimentos, com toda a crise financeira daquele momento, Dilma fazendo horrores no Brasil, aquela confusão toda. Então, eu consegui juntar 16 milhões de reais, 15 milhões e pouco entre 2008 e 2014, o final de 13. Ou seja, em 5 para 6 anos, eu juntei 15 milhões de reais. E aí, em 6 meses de blog, eu juntei 100 milhões de reais. Uau. Então, 6 meses de blog, eu fiz 85 milhões e eu tinha feito 15 em 6 anos. Então, nossa, quando eu abri a primeira conta, eu entendi que aquele script funcionava e montei o playbook e tal, e esse jeito, aí eu escalei esse negócio e foi muito rápido, entendeu? Daí, muito rápido mesmo. E daí eu pensei, cara, agora é pé no acelerador. Agora vamos pra cima. Eu tenho framework, né? Eu traqueei aqui. Né? Traquei, funcionou, agora, cara, é só escalar. Que legal. Entendeu? Quanto tempo levou? Porque, né, e a galera demora para montar o framework, entendeu? É importante montar esse framework, é importante montar o modelinho. Por que a gente funciona aqui? A gente é uma empresa de vendas de engenheiro, não de vendedor. Entendeu? É o seguinte, ó, as pessoas às vezes pensam que vender é sobre talento. Não é sobre talento, é sobre estratégia, é sobre framework de trabalho. O grosso dos meus vendedores aqui são engenheiros, porque eles seguem processo. Entendeu? Eu gosto de vendedor... É mais sobre rotina e ritual do que numa grande habilidade. Né? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, ó. Normalmente eu não gosto do vendedor Romário. Eu gosto do vendedor Cafu. Entendeu? Fica ali correndo lateral direito e cruzando. Vai na linha de fundo. Vai ali, linha de fundo, cruza na bola na área, volta pra marcar. Cruza, fica ali. Vai ali fazendo a tua, amigo. Entendeu? Só que todo mundo acha legal ser o Romário. Porque tem cara que é Romário, né, cara? O cara não precisa treinar, o cara não precisa preencher CRM, não precisa, ele chega tarde, vai embora cedo, não treina direito, mas a bola caiu no pé do cara, o cara faz gol. Só que o Romário não é replicável. É isso daí. Quantos Romários você consegue? Então, é isso que a gente fala lá, né? Qual que é a coisa mais importante que a gente fala para o pequeno negócio? Cara, documenta
o playbook, o isso. framework. isso. O quanto antes. Por quê? Porque senão você sempre vai depender do Romário. E É aí o que isso. acontece na maioria das empresas que são familiares do Brasil, são refém Do Romário. dos melhores jogadores. São refém. O cara quer colocar um CRM, o refém fala assim, não. Quer dizer, quem é dono da empresa não é o dono, é o Romário. É o melhor vendedor. Né? Ele vai e volta, eu quero mudar. Não vai pôr, não. Ele vai lá e recua e faz Às isso. vezes tem valores, cultura diferente do que você Porque quer e Eu você já tem que mandei manter. vários caras mega talentosos embora. Sabe por quê? E é uma desgraça, porque é o seguinte, ó, tu bota um cara mega talentoso ali, daí tá o cara que é o preenchedor de CRM, o cara faz o protocolo, o cara faz tudo certinho, a rotina de vendas. E daí ele, sei lá, ele capta 2 milhões de reais. Aí tem um cara do lado, porque é talentoso, nasceu com que tem um desgraçado. Tem o cara é um facilidade. demônio. O cara senta ali do lado, não preenche nada, não faz rotina nenhuma Levanta e tal, 10. e capta o dobro. Daí o cara do lado, que não tem esse talento, ele olha, já entendi. Então, para ser bem sucedido, o certo é não treinar, o certo é chegar tarde, e o certo é sair cedo e encher a cara todo dia. Não, cara, é que esse cara, apesar de tudo isso, ele é tão talentoso que ele dá resultado. É o que eu falei antes, tu é pobre, tu é feio, tu não é talentoso. Só tem uma maneira de tu conseguir. É dentro do protocolo, cara. Tu tem que seguir o protocolo. Seres humanos normais, que não nasceram com dom divino, precisam seguir um ritual. Que é a maioria. Que é a maioria das Só pra pessoas, deixar claro, entendeu? é. Então, e às vezes tu tem que mandar o Romário embora. Porque esse cara, todo mundo quer ser ele. Porque é muito mais legal, cara. Pô, sem É muito mais legal tu dúvida, não faz sentido. treinar, tu não fazer as coisas certo e pelo talento fazer as coisas. Então, você acha que dá para aprender a ser um bom vendedor? Eu era o nerd trilâmbida. Lembra dos filmes dos nerds lá? Os nerds contra-atacam, etc e tal. Se você não viu, você é mais jovem, veja o vídeo. Assista, é engraçado. Cara, eu era o nerdão, engenheiro eletricista de faculdade federal, cara. São os mais nerds de toda a faculdade, são os engenheiros eletricistas. Né? Agora deve ter os federal engenheiros de federal ainda. Deve ter os engenheiros de computação, que deve ser mais nerd hoje em dia, né? Que não tinha, que não com tinha na certeza. época e tal. E eu não sabia falar direito, assim, eu não era comunicativo. E eu treinei para ser comunicativo. Eu treinei para saber falar. Eu aprendi a falar, assim, eu não sabia falar, eu aprendi a falar. Eu treinei para falar. Eu fiz bastante curso de neurolinguística, bastante curso de comunicação, fiz bastante media training. Cara, fiz para fazer. Assim, mas tu não é incrível. Óbvio que não, eu não sou incrível nisso. Mas eu deixei de ser horroroso. Foi o esforçado lá, né? O feito esforçado foi o... E deixei de ser horroroso. Que legal. Então, é treinável para mim. Isso é estratégia. Porque você deve receber, às vezes, pessoas que claramente são boas, estão com vontade, mas às vezes não tem. E você vê aqui, porque vocês têm um framework, que é uma das coisas mais fantásticas da IKEA, é a máquina comercial de vocês, o framework. E você viu gente evoluindo muito aqui dentro. Nossa, tá doido. De vendas que teoricamente não teria perfil assim. É por isso que eu gosto normalmente do cara que a base dele é técnica. Ele demora mais para rampar, porque tem que ensinar o cara a falar, né? Mas o cara, ele sabe ler playbook, ele sabe acompanhar playbook, ele é organizado, ele é disciplinado. Esse cara, no longo prazo, ele vai mais longe. É isso que eu ia falar. No longo prazo. É. No curto prazo, o Romário manda melhor. E a gente que está na gestão, né, e que é empreendedor, e principalmente dependendo da fase da empresa, a gente cai na armadilha de querer o resultado a curto Mesmo prazo. sabendo, né? Você Mesmo não é assim, eu nunca sabendo. pensei nisso. Porque a gente, né, e a gente está trabalhando É uma que tem coisa. que pagar as contas no final do mês. Lógico. Não, você tem que ter um equilíbrio. Deixa eu roubar, eu preciso fazer gol nesse jogo para passar para frente. E é por isso que eu falei, depende do momento da empresa, do contexto. Mas e além de ter mais resultado e ser mais consistente uma pessoa com um perfil com que você vai desenvolver as habilidades que ela precisa, é tão mais gostoso trabalhar com alguém assim, porque você vai vendo a autoconfiança, a autoestima e o recado que isso dá para as pessoas. E no fim é o papel da liderança. É a pessoa chegar aqui e ela sair ou ir evoluindo, né, para cima. Então isso é muito legal. E eu sei a gente acompanha você dessa jornada que você teve de identificar os perfis diferentes entre contratar um vendedor para um perfil mais analítico. O que é mais fácil? Ensinar vendas ou ensinar o mercado financeiro? Eu acho que é mais fácil ensinar vendas. Assim, na verdade, o que a gente faz... Nem sei se é mais fácil, tá? Porque aqui,
como eu contrato caras que sabem estudar, a gente se dedica a ensinar vendas. Porque o mercado financeiro, eles meio que vão aprendendo sozinhos. Porque mercado financeiro é meio que matemática, entendeu? Agora, você lê um livro, você lê a estratégia, é matemática. As máquinas vão fazer esse trabalho muito melhor que os seres humanos daqui a pouco. Uma pergunta. Entendeu? Quer fazer essa pergunta? Essa parte do mercado financeiro. Mas a parte de vendas, aí é sobre escutar o cliente, é sobre entender o cliente. Aí eu acho que as máquinas não vão conseguir tão cedo. Talvez um dia consigam. Pegando esse ponto que você falou, a questão dos SDRs, né? Para quem não sabe, é o pré-vendedor, né? Que qualifica, enfim. A gente está com várias ferramentas, isso está evoluindo muito rápido. E a gente tem vários casos pro bom e pro horrível, né? Nós temos um cliente nosso que foi implementar, perdeu 90% de vendas no mês, assim, que é, pelo amor de Deus, o que eu fiz? O cara, em vez de fazer por growth, né, pegar um grupo e testar, o cara botou todo mundo nessa... Não, 90% de quê? E temos alguns casos que está indo bem, vai muito perfil. O que você vê com a inteligência artificial, esse processo, né, do SDR? Eu acho que acho que depende do tamanho do ticket. Boa. Entendeu? Pro ticket pequeno, que tu precisa de mais volume e tu aceita um pouco mais de perda, eu acho que a gente vai ir substituindo os SDRs por inteligência artificial, por formulários, por robô, sei lá o quê. Pro ticket grande, pro enterprise, eu acho que é ser humano. Porque é uma venda grande, é uma venda consultiva. Aí depende do tipo de venda, se ela é mais transacional, se ela é mais consultiva, entendeu? Acho que a mais consultiva, que é a minha aqui, que é mais enterprise, pô, eu tô querendo que o cara deposite R$1 milhão aqui, 2 milhões, 5 milhões de reais. Sim. O cara não quer falar com o robô. O cara é o seguinte, ó. Pô, o cara quer que eu deposite R$1 milhão aqui, o cara não vai nem botar um ser humano para falar comigo. Entendeu? Não vai dedicar. Entendeu? E como vocês estão com algum estudo, projeto, algo em andamento sobre essa transição da inteligência artificial versus as atividades que são feitas pela equipe? Hoje o que a gente mais usa IA aqui e o que nos poupou dinheiro e está nos ajudando muito, hoje as ligações elas são gravadas, todas as ligações, elas são transcritas as ligações, elas são resumidas as ligações e a gente separa a ligação em 3 blocos. E a IA dá nota para a ligação. Então a IA diz assim, puxa, a parte de rapport da ligação, ou seja, a arrancada da ligação, o miolo da ligação e o fechamento da ligação e os combinados com o cliente. Então a IA diz assim, ó, puxa, o cara nota 6 no início da ligação, nota 9 no meio Legal. E nota 5 no fechamento. Então ela dá essas notas para a pessoa, ela dá esse relatório e o pessoal de enablement, o pessoal que treina, ele só vai nas pessoas quando as notas são ruins da IA. No início, assim, a gente tá 1 ano treinando essa nossa IA, então a gente tem um time que fica... Ele vê as notas da IA, ouve a ligação e ensina a IA. IA, essa ligação que tu achou ruim, na verdade, ela foi boa. Então a gente está 1 ano treinando ela, hoje ela está muito boa. Então o nosso time hoje de treinamento, ele é muito mais assertivo sobre com quem falar, sobre o que falar, de que jeito falar e o que o cara está errando. Então, esse é um grande uso para nossa IA hoje, entendeu? Legal. E aí vocês cruzam o resultado com a performance da pessoa. Com a o que a IA falou, pessoa. Com a performance da pessoa. Exatamente. A gente foi treinando a nossa IA e a gente vai dando reportes para a IA. A gente pega os dados de fechamento de vendas, devolve para a IA e pega a nota dela, a nota que a gente acha que está certo, então a gente vai fazendo. Então, hoje a gente consegue monitorar muito bem o nosso vendedor, se ele está fazendo a coisa certa. E a IA está nos ajudando muito. Porque como é que a gente fazia isso lá no início? Lá no início, todo líder meu era obrigado a ouvir 2 ligações por dia. Isso. Então ele tinha que ouvir a ligação. Que estão mais avançadas. A gente chamava cheque de padrão. A gente checava o padrão. Então o cara fazia isso. Então, tu ouvia um monte de ligação boa, tu ouvia um monte de ligação ruim e tal. Era mais aleatório, assim. Você ia pegando as coisas meio sem querer, os erros. Hoje a IA já diz assim, ó, esse cara tá errando nisso, esse cara tá errando nisso, esse cara tá errando nisso. Treine esse cara nisso.
Então, puxa, isso tá maravilhoso, entendeu? Não consegue fazer, imagina. Tá doido. Porque o que desenvolve, para mim, vendedor, é um PDE, é um plano de desenvolvimento individual. É isso aí. Porque você tem um cara que tem facilidade na abordagem, o outro que tem facilidade no fechamento. Exatamente. Como é que você vai dar treinamento de fechamento pro cara que tem, sei lá, 70% de taxa, 80% pro cara? Né? Não, eu acho que essa... que é o que a gente chama de coach de vendas, né? Esse individual é a ferramenta, para mim, mais poderosa. E num volume igual o seu, não dá para escutar as ligações. Não dá pra ver, exatamente. Então a IA que tá escutando tudo e tá dando nota e ela já tá boa pra caramba já. Você imagina, porque é esse enriquecimento. Porque assim, quantas pessoas hoje estão na NQI vendendo? A gente tem quase 900 vendedores. É gente pra caramba, entendeu? Como que é a capacitação da galera? Entrei na NQI. Tem o teu processo seletivo, obviamente. Os primeiros 30 e tantos dias, a gente dá um treinamento para prova, porque o cara precisa de uma certificação para ser nosso vendedor. Ah, tá. Então antes... Então o primeiro ele tem que estudar para uma prova que é o CPA 20. Então ele entra, a gente ensina ele e ele passa no CPA 20. Depois ele vai trabalhar no nosso SDR. E daí ele começa no nosso SDR a pegar Lost. Ele pega Lead Lost. Então é o seguinte, cara, nós vamos te dar aqui um monte de cara para te tentar reavivar o cara. Eu já sei que esse cara não quer ser meu cliente e eu vou te fazer tomar 30 não por dia. Esse cara que tá congelado, não tá nem frio, tá um ano de... Vai lá ligar, amigo. Ó, venda, você aprende a vender. O treinamento é para dar musculatura, né? Mas você só aprende a brigar brigando, né? Você aprende a vender. Então, quer dizer, claro, você não vai sei que o cara não vai virar. Você não vai pegar lead bom para dar pro cara que tá começando. Entendeu? Então, eu já sei que o cara não vai virar, eu quero que ele aprenda a falar. Eu quero que o cara pense, cara, eu quero que ele entre num automático, eu quero que ele fale. Eu vou treinar o cara a falar, eu quero que ele fale. Então a gente faz... Obviamente a gente faz muito treinamento com o treinador e fica fazendo simulação de venda pra caramba, mas não é a mesma coisa. Tem que botar pra falar com gente mesmo. Entendeu? Eu falo simulação de novo, ele dá musculatura e te dá segurança. Fala, então entendi. Que eu começo assim, se o cara falar isso aqui, quer dizer, ele tem um frameworkzinho ali. Exatamente. Mas você só vai. É como o Mike Tyson, falava, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco. Né? Então, funciona até se ligar e tá valendo. Né? Então eu faço ele tomar uns 30 não por dia. 30 socos. 30 socos por dia. Aí quando o cara perdeu a razão de viver, já, quando ele perdeu nada mais faz sentido pra ele. Perde o brilho no olhar. A alma vai saindo do olho. Quando a alma sai do corpo, eu digo, pô, agora tu tá pronto pra tomar uns leads melhor. Tu ficou vivo. Não tem mais sensibilidade, nada. Qualquer coisa ele... Cara, pode ser, tá bom. No início, então, a gente faz o cara perder a sensibilidade. E daí depois a gente começa a dar uns leads melhores pro cara e tal. E daí a gente vai entregando leads maiores, porque a gente qualifica via marketing, né? O marketing qualifica e a gente vai dando leads melhores pro cara. E esse treinador sempre pegando as porradas que o cara vai tomando, assim, ó, toma porrada por isso, toma por isso. E a gente vai ensinando o cara com os erros dele, né? Então a gente vai evoluindo o cidadão. Isso é um plano de uma empresa né, organizada de vendas. Quer dizer, não é... Porque escuta isso, põe os caras lá para se ferrar na frente de cliente ruim. Não. Olha como é o framework. Né? É isso aí. O que você aprendeu e vai evoluindo para cá. Exatamente. Né? E ele fica 9 meses nesse DSDR evoluindo o nível do lead. Aí a gente já tem... A gente demite uns 60% dos caras nesses primeiros 9 meses. Era isso que eu ia perguntar, as taxas de conversão. Então, o cara que entra lá, em 6 meses... 60% vai embora. Fica 40. Entendeu? E quanto tempo para rampar um cara desse? Assim, a gente tem uma curva, assim, a gente já tem uma curva de conversão. Quem sabe, assim, no primeiro mês, o cara tem que estar convertendo no mínimo tanto, senão ele pode mandar embora. Já sabe que já sei que não vai dar certo. É que a chance dele não dar certo é muito grande, então já manda ele embora. Eu tenho visto muitas empresas... E isso tudo, isso ele sabe, né? Esse alinhamento legal. Tu tá abaixo tá abaixo da linha, cara, é melhor tu nem tentar. Eu tenho visto muitos movimentos de empresas que antes era aquela questão de 90 dias de experiência, os primeiros 45, depois 45, os primeiros 30, dali se o cara já estiver abaixo da curva... Não tem por que estender. E normalmente esses primeiros 30, 60 dias, eu tô muito mais interessado não na conversão do cara, no nível de esforço. Eu quero saber o seguinte, ó. Comportamento. O cara tem que fazer tantas ligações por dia. Se ele fizer menos,
se ele der um miguezinho, se ele ficar triste com os não, eu quero saber se o cara é psicopata o suficiente pra ser vendedor. Porque, cara, não, se o cara for muito, ou se ele tiver um nível alto de sensibilidade para vendas, é difícil. É difícil. Porque a função do vendedor é buscar rejeição. É isso. Não adianta, né? É até Vai o cara tomar falar mais não do que sim. É óbvio. E o não, a rejeição é a maior dor social do ser humano. É isso. Pô, você fazer isso 30 vezes no dia... É isso. O cara tem que ficar tomando não na cabeça, daí se eu vejo que o cara tá ligando menos, porque normalmente é o seguinte, esse cara vai tomar, eu sei que a chance dele converter é muito pequena. Eu quero saber se ele aguenta tomar não. Eu quero saber se o cara vai aguentar. E se ele vai ter os indicadores de esforços, para mim, são mais importantes do que o resultado nessa arrancada. Entendeu? Então a gente mede muito os esforços do cara. Volume de trabalho, volume de trabalho, frequência de ligação. Exatamente. Muito legal. E até uma dica, independentemente da vaga, pode até nem ser vendedor. Uma questão muito importante nesse começo é muito mais o comportamental para quais atitudes que a pessoa precisa fazer para ter aquele resultado do que o técnico. Porque o técnico você vai ensinar. E tudo bem, a pessoa, você vai, obviamente, né, no processo seletivo, você modulou quanto de técnico ele tem. Mas se você, no começo, não tem um comportamental bom, você não vai mudar depois. Exatamente. Você não vai conseguir mudar. Então, esse começo, modular isso, como, por exemplo, comportamental, dar conta de ouvir não, ter resiliência, ter antifragilidade, todas aquelas questões, é um gancho muito essencial para ter continuidade. E tu pega rápido. Exato. E aí, tudo bem, realmente não converti nada. Tá bom, mas tem problema. Você continuou na quantidade, continuou insistindo, continuou com brilho nos olhos, você vai converter. Calma que é o próximo passo, exatamente. né? E tem um monte de gente que põe o vendedor para dentro. E aí, o cara, na primeira semana, o cara já passa a meta do outro que está lá um ano. Exato. É o que você falou. Ver muito mais a questão desse comportamento e volume de trabalho do que efetivamente resultado. Né? Porque resultado é só uma fotografia disso, né, Juliano? Exatamente. A gente aqui, o que acontece? Ó, se o meu... A gente usa muito indicador meio. É o seguinte, se o meu vendedor, ele bateu os esforços, eu tenho meta, mas eu também tenho esforços. Então é o seguinte, ó, se ele bateu os esforços, mas não bateu a meta, eu digo, pô, parabéns, você se esforçou pra caramba, o resultado não veio. Eu vou ver se tu tem alguma deficiência técnica e vou te treinar, tá? Agora, se o cara não bateu o esforço e não bateu a meta, eu digo, amigo, tu não fez nem o mínimo pra bater a meta, tu não vai bater a meta. É porque aqui não é a técnica que diferencia. Aqui é volume de trabalho, é ambição, né? É isso. E às vezes tem o cara que não bate o esforço e bate a meta. Eu vou no cara e diz assim, cara, tu deu sorte, velho. Tu bateu de sorte. Porque cara, eu não aceito essa merda. Vai dar errado. Porque tu deu sorte. Ou tu tem dado sorte, ou tu tá contando com a tua habilidade. Cara, uma hora as habilidades mudam necessárias. Se tem um tino, legal, parabéns. Só que, cara, se tu não bater os esforços, uma hora não vai vir o resultado. Então, eu sou muito preocupado com os esforços. Os esforços, pra mim, é o principal. Às vezes o cara não bate a meta, eu digo, pô, cara, sim, não bateu a meta, mas tu deveria ter batido. Porque os teus esforços estão bons. Vamos só aqui treinar que tá faltando algum ajustezinho do discurso, tá faltando alguma coisinha aqui. Mas, cara, o principal tá bom. Entendeu? Porque os esforços estão sendo feitos. E vendas, para mim, é esforços. É isso aí. Não, tem livros tem um livro, tem uns 60 anos do Dale Carnegie lá que ele fala sobre isso, né? Me mostre um vendedor que conta a história da sua empresa e do seu produto para 4, 5 pessoas todo santo dia e eu te mostro uma pessoa de sucesso em vendas. Eu acho que, cara, tem mais de 60 anos essa frase, eu acho tão legal isso, sobre volume, né? Eu falei, primeiro, porque vender é sobre contar histórias. É isso aí. Né? Ou quem conta primeiro ou quem conta melhor. Então, assim, se você conta a história do teu produto, da tua empresa, todo dia com volume, é a primeira coisa. E o outro é o livro de montagem de equipes comerciais, né? Que é a Fórmula de Aceleração em Vendas, que é a Bíblia, né? De montar equipes. Qual que é a primeira coisa que ele fala lá? A primeira coisa é eu tentar fazer com que a minha equipe tenha número de atividades semelhantes. É isso aí. Depois eu vou ajustar a qualidade que você falou. É o discurso. Porque senão eu não consigo ter uma equipe, um fazendo 30 contatos, outro fazendo 2. É isso. Eu tenho anomalia no meu negócio, aí eu não tenho um método, né? Perfeito. Não dá para ter um método com anomalia, né? Exatamente. Cara, e uma coisa legal que a gente fez nos últimos tempos, que é... você falou antes do SDR, né? Por que a gente...
por que a gente bota um SDR? Né? Porque às vezes o cara tem um time de vendas, toda empresa tem, mas o cara não entende bem o porquê do SDR. Né? E eu fui atrás de entender como é que eu resolvia um problema que eu tinha e descobri que existia esse negócio de SDR. Né? Porque eu tinha lead demais, eu não conseguia contratar vendedor para mim, e eu comecei a notar que o meu vendedor perdia muito tempo tentando conectar. Né? Então, para quem não entende por que porque o teu vendedor, tu tem que conseguir especializar ele o máximo que der. Então, você vai tirando trabalhos dele para ele fazer só o que ele é bom. E nos últimos anos, além de montar o SDR, que é o cara que primeiro ele contacta, ele conecta e qualifica. Ele tem duas funções. Ele primeiro tem que conectar, porque muitas vezes, por exemplo, se alguém tentar me ligar agora, eu tô aqui gravando. O cara não vai conseguir falar comigo. Se eu pegar um vendedor muito bom e ele ficar perdendo tempo para tentar falar comigo, é uma perda de tempo. Né? Eu tenho que pegar um cara mais barato para fazer essa parte de conectar. Né, do vendedor. Exatamente. E aí agora, cara, são 900 vendedores, é muita gente para ficar olhando, muita observação, dá uma riqueza muito grande de ver as coisas aqui, porque é muita gente, né? Tem dois tipos de vendedor para mim, assim, claro, tem vários tipos, vocês são muito melhores do que eu nisso, vocês estudam muito mais do que isso, mas assim, eu notei aqui no meu dia a dia que tem dois tipos de cara. Tem o cara que o tesão dele é fechar a venda. E tem cara que o tesão é cuidar do cliente. Né? Tem cara que cuidar do cliente ele acha maravilhoso, mas ele não gosta de fechar a venda, ele acha chato o processo de fechamento. E normalmente o cara que gosta do fechamento, o cara que é loucão do fechamento, depois que ele fecha a venda, ele perde o tesão. Entendeu? Tá na conquista, né? É na conquista. São dois tipos, assim, basicamente aqui. E aí eu passei assim, uns 2 anos tentando quebrar esse meu processo de vendas, porque como é uma venda muito consultiva, o cara que fechava a venda, o cliente pegava um amor tão grande por aquele cara que ele não queria ser atendido por outro. Muito entendeu? E dinheiro é sobre confiança. E dinheiro é confiança. Tava muito. Eu passei uns 2 anos tentando quebrar esse processo, eu consegui. E aí, cara, a gente deu um salto muito grande em vendas aqui. Porque é o seguinte, ó. Esse cara que era bom em fechar, ele era ruim de cuidar. E o cara que era bom de cuidar era ruim de fechar. Então eu entregava... E como você fez isso? A gente conseguiu criar um processo de passagem de bastão aqui, que a gente vai entregando o cliente para a próxima fase, e a gente conseguiu quebrar esse processo em 2 fases. A gente já avisa para o cliente na arrancada que ele está fazendo uma primeira consultoria, que ele é um cara bom de diagnóstico. A gente já explica para o cliente na frente, é o seguinte, eu sou um cara que estou aqui, eu sou bom em fazer diagnóstico, eu vou criar um grande diagnóstico para ti, eu vou te colocar para dentro da empresa, mas tem um cara que é muito melhor em cuidar do teu dia a dia. Essa é a função do pré-vendedor, vender o próximo cara. Exatamente, né? Eu falei, tem que vender o próximo cara. Você fez isso muito bem, a ponto do cara querer ir lá, continuar com ele. Tem um cara que é o seguinte, eu sou bom de diagnóstico aqui, eu vou te botar aqui dentro da empresa, vou te explicar tudo que funciona aqui dentro, como é que funciona, etc e tal, mas depois tem um cara que é o seguinte, tem um cara que ele é muito mais cuidadoso no dia a dia contigo, é um cara um cara mais analítico do que eu, e esse é o cara que vai cuidar de ti, eu vou te apresentar ele na próxima ligação. Daí o cara já fica, eu quero conhecer esse cara. Curioso, né? Não, e entra, esse e cara olha tão bom, né? a importância da abordagem, né? Porque uma coisa é você falar que você tem um que é bom, eu sou bom de fechar e o outro é bom de cuidar. Outra coisa é você embalar. Exato, daí tu o embala quanto essa negócio. abordagem é fundamental, né? Porque a gente notou que tinha caras que os caras faziam 35% de conversão. E outros caras que faziam 10% de conversão. E aí, tipo, mas cara, esse cara de 10% é muito ruim. Por muito tempo a gente pensou isso. Depois a gente pensou, não, mas esse cara do 10%, ele tem muito menos churn do que o outro. Então, no final, a gente quebrou essas estruturas. Então, a gente deixou de ter caras com 10% de conversão. Todos agora têm 30 e poucos por cento de conversão. E esses caras do 30 e poucos de conversão, eles tinham churn muito alto. Eles perdiam muito cliente, porque eles achavam chato cuidar do cliente no dia a dia. E a gente quebrou agora, a gente chama aqui dentro de Hunter e Farmer. Né? Então, a gente tem um time de Hunting e um time de Farming. Né? Então, a gente quebrou esses 2 times e a nossa conversão foi muito para cima. Ficou maravilhosa. Juliano, a gente tem dados, né, de mercado que os melhores vendedores, em geral, ficam 30% do tempo deles em fechamento.
Porque tem outras atividades, né? O prospecção, ou follow-up, ou preenchimento e tal. E, em geral, o SDR surgiu muito isso. Falou, olha, se o seu melhor vendedor, em geral, fica 30%, 35% só no fechamento, que é o que gera venda, por que não deixar ele 70% do tempo? Exatamente. Né? Então, o SDR, o que ele faz? Ele pega, ele capta, ele qualifica, ele melhora, ele vende essa próxima abordagem. Então, um cara quer falar com o outro, ele tem mais segurança, né? E esse cara que é o bom, ele aumenta, que é esse desenho que você fez. Esse DB, o cara... Não, e hoje a gente tem o SDR, a gente tem o Hunter, a gente tem, depois do SDR a gente ainda tem esse cara que é um closer, vamos dizer. E depois o farmer ainda. Então, o processo de venda já foi quebrado em 3 pessoas aqui na empresa. Porque nesse caso do produto, né, ele tem a continuidade, tem gente que não tem, mas ele tem o LTV, né? Exatamente. Ele tem a continuidade. Eu preciso carregar o cara no tempo. Então. Como que é a remuneração? E fazer com que ele compre mais outros produtos, invista mais dinheiro, né? Exatamente. E como que é a remuneração pensando em cada etapa? Então, o que acontece? Que vem um cliente e fechou. Exatamente. Demais, ele ganha, a gente faz, ele ganha pelo primeiro ano do cliente, ele racha a comissão com o farmer. Então ele carrega um ano, durante o primeiro ano, porque esse cara que deu o closing, e aqui a gente faz muito upsell. Então, o cliente que vai ter uns 3 milhões comigo, ele começa com 100 mil, 200 mil, 300 mil. E eu preciso fazer ele escalar o patrimônio dele aqui. Então, e esse hunter, esse cara que faz o closing, ele é muito importante nesse processo. Então, ele não ganha só sobre a primeira venda, ele ganha sobre o próximo ano inteiro. Né? E a gente sabe aqui por estatística, porque a gente mede tudo, que 80%, 85% de todo o dinheiro que ele vai ter comigo vem no primeiro ano. Então, assim, os primeiros 12 meses, o cara traz quase todo o dinheiro que ele vai ter comigo na história. Né? Estatisticamente. Então, o meu hunter, o meu closer, ele ganha o primeiro ano do cliente. Depois ele não ganha mais, aí é o problema do farmer. Aí vem um doutorado sobre o OTE, né? Que é sobre remuneração. A remuneração é a arte de colocar o incentivo no lugar correto. Exatamente. Pô, se no primeiro ano, né, vem todo o dinheiro, onde que vai ficar a remuneração? No primeiro ano. Ponto. Exatamente. E isso é sobre medir as coisas, né? E tem que medir tudo. E é chato medir. E aí é chato cobrar do vendedor que ele preenche o Salesforce. É chato de cobrar o vendedor que ele preenche o CRM. É chato. E o cara não quer preencher. Mas tem que fazer preencher. Porque senão tu não tem estatística. E daí tu aprende muito com a estatística. E como que você fez o pessoal? Porque eu sei que, claro, é um desafio para toda empresa, mas em comparação com a maioria das empresas, aqui você tem uma taxa muito grande de preenchimento do CRM. Que é como fazer os vendedores preencher CRM? Só não pagar a comissão. É o doutorado mais curto do mundo. Acabou. Porque olha, eu abro caixinha de perguntas. Todas as estratégias, tudo aquilo certo e todo mundo pergunta, eu abro caixinha de pergunta, vamos fazer perguntas sobre CRM. Às vezes eu segmento. Vem 12 perguntas. Meus vendedores não preenchem. Como fazer? Ponto, não paga. Obrigado. Próximo. Próxima pergunta. Então, obviamente, vocês faz todo o planejamento, as metas de cada cargo e tudo mais. E aí tem o próprio vendedor, o assessor vai ter que fazer as atividades necessárias para atingi-las. Exato. E tem o perfil do cliente, que também ele vai ter que ter um conhecimento profundo sobre o que de fato aquele cliente precisa. Como garantir que o assessor vai realmente cuidar daquele cliente de forma a atender o que o cliente precisa, para além de bater as metas? A gente tem... na hora de cuidar do cliente, a gente tem vários painéis de aderência. Então, o meu vendedor, vamos dizer, o meu farmer aqui, o cara que cuida do cliente depois que ele entrou, né? Porque como a gente não pode só vender aqui, é um negócio que você tem que cuidar do cliente no tempo e ele exige muito cuidado no tempo, o cliente aqui. Eu preciso falar com eles todos os meses, pelo menos. Então, a gente tem medições de cobertura de base. Então, a gente tem uma meta aqui de cobrir 88% da base todos os meses. Então, tem cobertura de base. Então, por exemplo, e eu meço o vendedor, eu meço esse cara que cuida do cliente e ele ganha percentual a mais ou a menos do salário base dele, ou da comissão base dele. Então, por exemplo, a comissão é, sei lá, 10 mil reais do mês.
pode ser 80% de 10 mil, pode ser 90% de 10 mil, pode ser 110% de 10 mil ou 130% de 10 mil. Então ele gerou aquilo ali de comissão, que é um percentual do volume. Só que pode ser mais ou menos, de acordo com se ele cobriu a base, se ele tem aderência na carteira. Então tem índices de qualidade, entendeu? Que pode ser detrator da comissão dele ou pode aumentar a comissão dele, entendeu? De acordo com essa qualidade de atendimento. Daí tem cobertura de base, a gente tem aderência de carteira a carteira recomendada, se o cliente é mais aderente ou menos aderente. Então, porque às vezes o cara pode estar desaderente com a carteira, a culpa pode ser dele ou do cliente. Mas eu quero que ele convença o cliente a ficar aderente. Sim. Porque lá no futuro, se der errado, o cliente vai dizer, vocês são uma porcaria aqui, eu não ganho dinheiro com vocês. Mas, doutor, o senhor não fez o que eu queria. Mas você não insistiu o suficiente. Tem muito disso, entendeu? A sua argumentação não foi boa. Exatamente. Pô, você me vendeu o produto errado, entendeu? Então a gente faz muito disso. A gente mede essa aderência das coisas. Então o cara pode ganhar mais do que a comissão dele ou menos que a comissão dele, de acordo com essa qualidade. Muito legal. Porque o Juliano tem grandes negócios para fazer aqui, colocar aqui dentro. E uma das coisas, sabe o que eu estava fazendo aqui agora de pouco? Respondendo o Guilherme, que toma conta dos meus vestimentos aqui. Tá incomodando ali, tá dando cadência. Exatamente. Acho que ele tá sabendo por aqui que eu tô por aqui. Ele tá ele falou, tá por aqui, tá aqui, tá, porque a gente tá conversando sobre e para mim a riqueza é isso, né? Eu falo, conversei com ele, né, no começo, como a gente tem muita afinidade, né, por todos os projetos, então quando o Guilherme me passaram, eu falei, Guilherme, deixa eu explicar um pouquinho qual é o meu objetivo. E para mim a riqueza é essa. Legal. Né? Entender o que a pessoa quer da vida. E porque o dinheiro, ele é um meio. É o meio. Ele é um meio. Então, para realizar teus sonhos, teus objetivos. Exatamente. O quanto está disposto, qual é o próximo passo. Porque com isso, para mim, assim, o vendedor, ele detinha os conhecimentos há 15, 20 anos atrás. Então, se você queria saber alguma coisa, você tinha que falar com o vendedor. Hoje, a gente tem vários dados que, assim, 70%, 80% de tudo o que um cliente precisa saber para tomar uma decisão, para fechar algo, ele sabe antes de falar com o vendedor. Legal. Então, assim, o que é o papel do vendedor hoje e aqui faz tão bem? Por que eu vim para QI e a gente depois foi fazer essa parceria? Porque hoje o vendedor, ele é um curador. É curador. Ele é um curador, porque o cliente tem um monte de coisa na cabeça, conhecimento, sonho, blá, 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 informações que às vezes são falsas. Sabe, cara, vê negócio da internet, vê um influenciador falar um negócio... Tem um corte perdido. Um corte que escutou. Pô, o cara tem E o especialista, que é, né, o profissional da QI, tem os seus conhecimentos. A função dele não é, assim, convencer o outro. É isso. É o que você já sabe e o que você quer. Deixa eu passar o que eu sei e vamos tentar juntar para ir para onde você quer ir. Porque toda a informação do mundo tá no Google, no YouTube, ChatGPT. Tá tudo ali. Acabou, não tem muito. Não precisa de ninguém mais. Nada mais. Então, assim... Só que tem muito ruído também, né? É tanta informação, é tanto ruído, que tu precisa de alguém que é especialista sempre em qualquer assunto, para que ele te diga, não, isso é certo, isso é errado, por aqui e tal. Isso que tu leu aí já tá velho, ou isso aqui é o novo. Ou não é ou pra você. não é verdade, ou não é pra ti. E essa função é a parte mais difícil, porque a gente não é treinado para perguntar. Né? Desde criança, quem pergunta muito é chato. Adolescente pergunta muito é chato, adulto é inconveniente. Então você não é treinado para perguntar. E quando a gente fala, no seu caso mais especificamente, são produtos financeiros, a pessoa está construindo a vida, o futuro para aquilo lá. Né? Então, assim, esse trabalho que vocês fazem aqui, muito, muito bom. Essa preocupação de sempre estar entendendo o que acontece comigo aqui, o próximo passo. Então, pô, legal. Então, o Concert de 5 anos atrás é diferente do Concert de agora. Então, os objetivos, os dados, as metas que eu tinha, a gente foi batendo, foi passando e tal. E aí os objetivos vão modificando, né? Então, vocês fazem um papel aqui muito legal que eu falo para todo vendedor. Quando você liga para um cara para ofertar um outro produto ou serviço, que é o que muita gente fala, não, puta, vou ligar pro cara. Vou atrapalhar. O seu produto vai ajudar ele com o objetivo dele. Se você não ofertar, alguém vai fazer isso para ele. Agora, se você está acreditando que você vai ligar para alguém e que esse produto não vai ajudar, aí eu concordo contigo que dá vergonha ligar. Aí eu concordo contigo que dá preguiça. Fala, puta, eu vou ter que falar aquilo pro cara, mas não vai ser... Aí eu concordo contigo. Mas se é um próximo passo, se vai ajudar a pessoa, então você não está ofertando, você está recomendando.
Que é o isso aí. papel, principalmente do investidor, né? Tenha coragem. Ter coragem. Né? Eu tenho um amigo que dizia que homem feio sem coragem não pega mulher bonita. Não, mas jamais, pô, é feio. Aí sem coragem, ela não vai bater na tua porta e falar, ô amassado, sai de casa aí. É isso daí. Não, vamos, quer encerrar? Perguntar às vezes sobre livros mais legal, né? Exato. Bom, na verdade tem uma última pergunta, é pessoal mais, né? Então, antes do pessoal, falar para estamos conversando aqui com toda a assessoria, com a sua equipe e tal, para a gente ter no nosso canal no YouTube, que é o segundo maior canal do mundo, Juliano, de técnica de vendas, que é o nosso, a gente está quase com 600 mil inscritos no canal, a gente só perde para o americano e nós vamos passar agora, porque nós estamos com a estratégia. Na meta é passar. Eu acho que você aí não se esquece, segue, compartilha, sininho, tudo, porque vamos do passar contrário nós não vamos ganhar dos americanos. Esse Yankee, vamos passar esse Yankee. E a gente vai ter 5 segmentos, e um deles vai ser as finanças pessoais, a gente está vendo isso animal. para a gente ter 2 vezes aí ao vivo, pelo menos por mês, e a gente está vendo com você para ajudar o pessoal a fazer a sua escala de renda passiva, de criar. Eu inclusive, quero que seja eu mesmo que vá dar essa aula. Seria Show. muito Já estou legal, convocado. né, para ir fazendo Já essa põe na escala. agenda. Porque é uma das coisas que me ajudou muito, Liana, a crescer e tomar boas decisões foi conseguir fazer um bom planejamento financeiro para que eu não ficasse apertado, que eu consegui. Falei, olha, eu só consegui subindo o meu ticket, fazendo projetos maiores, ficando mais valioso, porque eu não dependia daquilo. Eu já Não comecei tá com a corda no pescoço. É isso daí. E eu falo, o pequeno empresário não, o empresário e o vendedor, ele tem mais dificuldade em lidar com o dinheiro do que fazer dinheiro. Existe uma falsa impressão, e eu já ouvi isso de bastante gente, tá? Que, cara, vendedor tem que estar endividado. Tal, Não tem boleto desse não tamanho. tem, Tem que estar não boleto tem. desse é tamanho. moleque. O cara toma decisão de curto prazo quando tá endividado. E a tendência é ser horrível. E aí o cara fica conflitado com o cliente. Entendeu? Porque o cara quando tem muita dívida, muito boleto, quando o cara tá ferrado, o cara, ele vende o produto errado pro cliente. Ele vende o produto mais caro, porque a comissão é maior. E ele tá pensando não em fazer o bem pro cliente, mas na maior comissão possível. Sim. E daí ele fica conflitado. Então, o vendedor que tá mais tranquilo, ele pensa, puxa, não tá na hora dele comprar esse produto mais caro, mas se eu vender esse produto aqui, ele vai gostar, ele vai comprar esse outro, porque ele não tá preparado para comprar esse aqui ainda. Tem um no meio do caminho ali, né? Um passo. Tu vai evoluindo com o cliente, daí o cara fica teu cliente pra vida toda. Né? Então, sei lá, vamos pensar num carro aqui. O cara chegou na revenda de carro. Pô, o cara não tem dinheiro para comprar um sedã de luxo, mas ele tem dinheiro para comprar um sedã médio. Mas se eu der uma empurradinha aqui, ele leva o de luxo porque eu vou fazer um negocinho aqui. Ele vai pegar e vai comprar, ele vai chegar em casa e vai pensar, pô, o cara me empurrou essa merda, não tem dinheiro pra 60 pagar, meses tô agora ferrado. pra Ele não essa volta mais na tua loja. Entendeu? Cara, vende o produto certo pro cara, que dele vai dizer, pô, o cara me fez tomar uma boa escolha. E ele vai voltar, e ele vai ser teu cliente pra E sempre. vai indicar. E ele vai falar. indicar, ele vai falar. Foi muito bem atendido. Mas o vendedor com a corda no pescoço, que tá endividado, ele vai vender o produto errado. Toma péssimas decisões. Acho que uma pergunta com isso, aliado, né? Pode falar. Que é sobre entender isso, Juliano. Como que porque isso é em toda empresa, não é só aqui. Como que a empresa consegue fazer com que o vendedor, obviamente, esteja alinhado com a meta da empresa, sem que conflite isso com o... A gente tem métricas de aderência. A gente, por exemplo, a gente sabe que, assim, naturalmente, tá? Aqui no nosso negócio, os produtos com mais risco, eles têm uma remuneração melhor para nós. Quanto mais risco o produto tem, mais volatilidade ele tem, o cliente pode ganhar mais e também nos dá mais receita. E eu controlo muito esses conflitos aqui, eu sou muito preocupado com esses conflitos. Então a gente mede a aderência. Então os produtos aqui, quando a gente bota na prateleira do assessor, a gente tem limitação do volume de dinheiro que o cliente pode ter naquilo ali. Então, por exemplo, quando um rapaz te liga aqui e diz assim, ô, Thiago, tudo bem, tem esse produto aqui. Eu digo se esse produto pode ter 10% da tua carteira, 5% da tua carteira, 2% da tua carteira. Então, eu tenho um time bem sênior aqui que dá as limitações de exposição de cada produto. Que é para o cara não ficar tentado a botar. E se ele ultrapassa isso daí, a comissão dele cai pela metade. Então não adianta ele tentar vender um produto mais caro, porque a comissão cai. E tá tudo atrelado ao tudo atrelado. Tá tudo atrelado. É tudo atrelado com o órgão mais sensível do corpo do vendedor, que é o bolso. E nessa linha, né, a gente até entrevistou o Carpinejar,
E ele trouxe até questões emocionais que envolvem o vendedor, né, a gastar muito dinheiro, justamente porque lida com tanta objeção, tanto não, que a forma dele recuperar essa insatisfação e toda a dificuldade que é a rejeição, lidar com a rejeição, a compensação é torrar. É verdade. Então, eu mereço. Tudo que eu passei hoje, eu mereço um carro melhor, eu mereço uma casa melhor. E aí eu ouvi você falando que da sua turma foi o último a fazer uma viagem internacional, que você foi o último a ter um carro de luxo, a ter certas questões que o dinheiro já poderiam te proporcionar, né? Na idade que você tinha, o tanto de recursos que você tinha. O que é que te fez manter nesse guardo assim das coisas para realmente usufruir futuramente? Eu tive uma experiência que foi uma experiência muito dolorosa, que foi a experiência de ter dinheiro e depois falir. Ela é muito dolorosa. A experiência de você, por exemplo, assim, eu gostava muito de comer sushi, sei lá. E eu ia toda semana comer sushi. E daí quando eu fali, eu devo ter passado uns 6 meses sem conseguir ir num sushi, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu morava num apartamento grande e eu tive que dividir um quarto com um amigo num apartamento de 3 quartos. Dividir um quarto. Então, eu entendi que gosto não retrocede. Então é o seguinte, eu tenho muito cuidado em ter novos gostos. Eu tenho muito cuidado em criar gostos novos. E eu sempre tento fazer os meus gostos irem andando muito mais devagar do que a minha renda. Porque ele não vai voltar ao meu gosto. Então, eu tenho que ter certeza que eu sempre terei renda para usar aquele gosto. Porque quando você deixa de ter alguma coisa que você gosta muito, que você não tem mais acesso, isso dá uma depressão danada, entendeu? Eu passei um bom tempo com uma depressão grande, porque eu não conseguia mais fazer as coisas que eu gostava. E as coisas, elas não te dão mais prazer, porque tu tá tão acostumado com uma coisa no nível A e só poder alcançar C é muito ruim. Então eu tenho muito cuidado de ir crescendo os meus gostos devagarinho. Então, eu lembro que eu achava, sei lá atrás, pra que ter ar-condicionado em todos os cômodos da casa? Hoje não tem como viver sem ar-condicionado mais, entendeu? A gente vivia sem internet em casa. Eu dizia, pra que internet em casa? Tem no trabalho. Agora não vivo mais sem internet. Por que carro automático? Por que besteira carro automático? Meu Deus, não vivo sem um carro automático mais. Então não tem como voltar depois que tu experimenta certas coisas. Então, eu sempre vou muito devagar. E eu aprendi sempre a olhar o grande objetivo. E os meus investimentos sempre são para aquele grande objetivo. Sempre tem algo maior para eu conquistar lá na frente que vale a pena eu guardar o meu dinheiro. Que vale a pena eu investir meu tempo. É no maior. Qual o meu grande objetivo? Então eu sempre fico me lembrando do meu maior objetivo. E aí, estratégia de comprar as coisas e tal. Eu raramente compro alguma coisa na primeira vez que eu vou numa loja. Então eu não compro, então eu não aumento o meu custo das coisas. Então eu sempre volto para casa para dormir na hora de fazer uma grande compra. Não compro nada em impulso, por exemplo, né? Aqui tô jogando contra os nossos vendedores todos aqui, né? Porque o impulso é uma coisa importante para vendas. Mas, por exemplo, eu não compro com impulso, né? Eu sempre volto para casa para dormir para ter certeza se eu quero as coisas. Então esse negócio foi eu me treinei para essa coisa, para ir crescendo devagarinho as coisas e tal. Então eu sempre penso assim, será que eu não estou exagerando em querer isso agora? Será que isso é para mim? Será que não tá para deixar para depois? Eu sempre faço essa pergunta para mim. Será que eu posso deixar para depois isso? E normalmente a resposta é sim. E você se atormenta ou te passa pela cabeça, e se eu não chegar no depois e não conseguir realizar determinado sonho? Mas, assim, a minha vida é boa, a minha vida não é ruim. E a vida não é sobre as coisas que eu tenho, né? É sobre o que eu faço no dia a dia. Então, cara, assim, é que eu não vejo a felicidade nas coisas. Entendeu? As coisas não me dão felicidade. Entendeu? Então, tá, e se, puxa, tu podia ter tido um avião, tu nunca comprou um avião, pode ser que tu morra ano que vem. Tá, mas beleza. E aí? Tudo certo, não tem problema. Porque o problema é que as pessoas acham que vão morrer amanhã e elas não vão.
Elas vão viver um monte. Hoje em dia ninguém morre mais. É uma desgraça. A medicina tá maravilhosa. É uma desgraça. As pessoas não morrem mais. As pessoas estão... hoje em dia, a expectativa de vida já tá em 80 anos quase. E quando a gente tiver 80 anos, vai ser 100. Então tu não vai morrer. Vou gastar tudo agora porque pode ser que amanhã eu morra. Tu não vai morrer. Tu vai viver pra sempre quase. A maior parte das pessoas não vai morrer amanhã, né? Não vai Elas vão morrer ficar amanhã. vivas, Tu né? vai ficar viva. E outra, tu vai ter uma família pra criar. Tu vai ter uma mulher, tu vai ter uma filha, tu vai ter um filho, vai ter um esposo. E o pior é que, assim, tem uma coisa muito maluca pro futuro, que é o seguinte, ó. Você vai ter filho pra criar e tu vai ter pai pra criar. É isso, já tá. Porque os teus pais não vão morrer e eles vão depender de ti. Então, tu não vai criar só teus filhos, tu vai criar teus pais. E nessa Cara, entre isso é muito pais. forte, Isso é muito verdadeiro, primeiro, que é outro fluxo É a de. geração que tá exatamente. vivendo já isso. né? Então, assim, o futuro E vai o fluxo ser... financeiro é diferente. Ele vai Exatamente, isso, né? cara. Tu vai ter que cuidar dos teus pais. E a aposentadoria dos teus pais não vai pagar o remédio deles. Não vai pagar. A gente passou há pouco tempo, né, por uma situação que, né, graças a Deus, né, pelo nosso trabalho de vendas aí, pelo esforço todo, a gente pode fazer isso com os nossos familiares, né? Exato. Mas assim, com os de mais idade, isso, de se for colocar com o melhor médico, no melhor local, né, Exato. né, individual, isso tem um custo e a gente Tem que pagar. A gente é a primeira geração na história que vai ter que cuidar dos pais e dos filhos. Né? E tu quer ver uma coisa mais maluca? Os nossos filhos vão ter uma dificuldade enorme de conseguir comprar um apartamento. Já pensou quanto é que custa um apartamento hoje, cara? Para uma pessoa, pega o salário médio Cara, um apartamento hoje de 70 metros quadrados, sei lá, tá 2 milhões de reais. Não, aqui em São Paulo é um negócio. Aqui em São Paulo é um negócio assustador. Como é que um casal normal, que um ganha 7 mil, 8, 10 e o outro ganha isso aí também, Que já é bastante. que é bastante, média. como que vai comprar um apartamento? Cara, nós vamos ter que comprar apartamentos para os nossos filhos, senão eles não vão ter. Eu comprei um terreno para cada um e eu já falei para depois vocês se viram para subir as coisas. A primeira atividade é caipira. Para a primeira, meu filho com 8, com 9 anos, eu já vou dar um curso para ele no Senai ali, para ele já alinhar o muro já, que é para não ter. Você suba seu muro aí, bata a sua massa e você se vire, cara, pô. Tá ficando caro o terreno coisas, já cara. muito. Então pense, gente, vocês vão ter, cara, não pense que vai morrer amanhã. Pense no futuro, planeje seu futuro, até porque a gente vai querer parar de trabalhar um dia, cara. Sem dúvida. Entendeu? Ou diminui muito, porque ou diminui o ritmo. E daí, cara, daí tu não vai ser produtivo como tu é hoje, tu não vai ganhar o que tu ganha hoje, tu é obrigado a ter reserva. Obrigado a ter reserva. Não tem como viver como se não houvesse amanhã, porque tem amanhã. O guia aqui da IQI é metade consultor, metade psicólogo. Eu li, eu falei, não aguento mais, véio, pelo amor de Deus, me ajuda a acelerar. E o que tem que fazer? Quanto tem que botar dinheiro? Eu dou um jeito aí, cara. Eu juro. Eu falei, é isso daqui, faz a conta pra mim. Aí eu falo pra ele, eu preciso tanto, com tanto, já pode tirar quanto hoje? Eu falo pra ele, quanto que eu posso tirar sem mexer nada? Já vou tirar tanto. Tá, e se for um pouquinho mais... Ele é metade psicólogo e metade ele faz os cálculos. Inclusive, aqui. é um dos argumentos que o Thiago mais usa comigo pra poupar. É isso. Ó, se a gente chegar em tal idade, faltam só X anos. E a gente consegue ter a renda passiva de tanto que não sei o quê. Então, se a gente segurar um pouco agora. É isso. Aí o tempo todo esse exercício. E nessa linha. E claro, e buscando equilíbrio, né? Porque, cara, você tem coisas do prazer, você viaja, você tem vai que ter pra prazer, caramba. lógico. Né? Porque senão parece que não faz parece nada. Eu faço um monte de coisa, mas eu sou o seguinte, ó, por exemplo, eu vou viajar. Cara, eu vou viajar. Eu preciso ir todo dia no restaurante mais caro? Não preciso, entendeu? Pô, almoça uma besteirinha ali. Pô, tamo em Roma aqui, sei lá. Pô, durante o dia almoça uma besteirinha, uma pizza ali, não sei o quê. Pô, de noite faz um jantar legal. Entendeu? Cara, você vai, pô, eu preciso ir lá e limpar as lojas quando eu faço uma viagem. Não precisa, cara, entendeu? É isso aí. Eu queria só aproveitar, porque assim, é um assunto muito pertinente para quase todo mundo que escuta aqui o nosso podcast e assiste, né? Eu gosto muito do pessoal de academia. Por quê? Eu sigo muito por causa da disciplina, eu acho muito legal. Assim, o quanto... E tinha uma entrevista de um cara que é eu não me lembro, agora sou horrível de nome, mas um dos principais hoje de fisiculturismo do Brasil. E o rapaz pegando, oferecendo pra ele, falou, cara, pega esse, tipo, era um snackzinho, assim, só de sal e tal. Eu falei, come aí. Ele falou assim, não vou. Assim,
Só tem sal, não tem glúten. Eu falei, não, mas isso vai... Aí ele fez a pergunta, mas isso vai impactar alguma coisa no seu peso, no seu gordura? Não vai impactar nada, mas vai impactar na minha mentalidade. Porque se eu abrir mão para beliscar isso aqui, eu posso beliscar o outro negócio, eu posso beliscar o outro negócio, eu posso beliscar. Então, o gasto é mais ou menos isso. As pessoas me perguntam, né? Eu mostro muito pouco da minha vida, muito parecido com você, muito pouco da minha vida pessoal e tal. Eu falei, mas, Conso, por que você não viaja? Então, por que você não compra um helicóptero? Por que você não vai para o negócio? Eu falei, é porque você começa a se acostumar a perder o respeito por um dia. Você começa a fazer coisas que você poderia fazer de uma outra maneira. E a cultura das pessoas que estão à sua volta. Porque assim, eu educo a minha esposa, os meus filhos, porque os meus filhos começam... Né, dá para comer todo dia num baita no restaurante com meu filho? Dá, mas eu não posso fazer isso. Porque senão, qual que é o tipo de educação? Eu começo a mostrar isso para os meus funcionários. Então, assim, o Davizinho falou, né? Eu emagreci, minha empresa inteira emagreceu. Sem eu precisar fazer uma campanha. Mas é isso, porque você na liderança, né? Você dentro da sua casa ou na empresa, você é referência. Então, esse cuidado com o dinheiro é isso. As pessoas acham que não vão diminuir a energia. Esse ganho que você tem hoje talvez não seja daqui a 5 anos. E aí esse cuidado com todo impacta demais, meu amigo. Nada impacta mais do que o financeiro no relacionamento, no futuro. Então é horrível. Exato. E para a gente ir encaminhando para o final, o que você diria para o Juliano de 20 anos atrás? Ah, cara, segue o baile aí, entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tinha, assim, eu tinha uma confiança menor de que as coisas iam dar certo, entendeu? Porque... eu tinha muita vontade de fazer dar certo, eu tinha pouca confiança. Então, eu era um pouco mais medroso. Então, eu acho que um pouco assim, do meu pai, que meu pai falava muito assim, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Isso fica na cabeça, né? E eu não queria acreditar nele, mas muitas vezes eu ficava com medo dele estar certo. Né? Então, ainda bem que eu não acreditei nele, porque deu certo, mas muitas vezes eu ficava com medo. Então, eu acho que eu poderia ter tomado algumas decisões que eu demorei um pouco mais de tempo para tomar, porque eu fiquei com medo. Né? Mas tudo bem, mas também o medo protege, né? Então, eu acho que eu só diria assim, cara, segue o baile aí, vambora. E muitas das coisas que deram errado para mim me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Então, mesmo eu não voltaria no tempo e diria, não faz aquilo ali que vai dar merda. Deixa dar. Precisou desse aprendizado. A gente tem uma frase que tem na porta do nosso escritório, lá no Sul, que é, tudo nos trouxe até aqui. Tudo. Erros, acertos, tudo. Mas cara, aquela vez lá que deu um puta do negócio errado. Legal. Deixou um ensinamento. Fortaleceu uma amizade, aproximou as pessoas do problema. Então, mesmo os problemas nos trouxeram até aqui. Então, cara, tudo nos trouxe até aqui. Vamos comemorar até os fracassos. Que demais. Legal, muito bom. Maravilha. Irmão, obrigado, cara. Eu que agradeço. E vamos estar junto naquele projeto, porque, olha, bora. Se a gente conseguir passar muito daquilo que eu construí, de novo, quem me segue é muito parecido comigo. A minha história é muito parecida com a maioria das pessoas que seguem a gente. Então, se eu conseguir, e com todas as minhas limitações, dá pra você fazer, mas... Só feio que não. Você de gente, só feio, tirando, né? A minha beleza ele tem ficado mais bonito. No o dinheiro. É o dinheiro. Consequência, né? Ficaram mais bonitos. Mais cabelo. Um ponto que é muito legal, você falou 900 funcionários, né? Não, só de vendedores. São 1.300. No total, 1.300. A gente, eu sou do RH, sou psicóloga e tal, e eu sempre que eu entrevisto as pessoas aqui, e líderes como você, e com essa jornada toda, eu sempre penso, né? Que baita oportunidade teria sido na minha carreira enquanto executiva ter ouvido os meus líderes dar tanto exemplo, tantos fatos, saber tanto da vida deles, teria me dado certamente mais velocidade para alguns passos que eu tenho. Então, inclusive quem é colaborador daqui da EQI, né, é uma oportunidade que hoje a gente tem de ouvir um lado que por muito tempo não se ouviu. Não tinha acesso. Não tinha acesso.
que é um baita presente, e eu vejo que a tua posição nas redes sociais, e que aí está num projeto para alavancar isso, além de toda a comunidade que você abrange, só para os funcionários aqui da EQI, traz um baita ganho aí. Já é legal, de né? cultura, de aprendizado e Eu de acho evolução. que os CEOs agora, sim, são os novos grandes garotos propaganda das empresas. Né? Isso, eu Então, também acredito. a gente está num processo aí de eu voltar para as mídias sociais. Eu brinco com a turma que eu estou me tornando inútil para a empresa, para poder trabalhar mais da porta para fora, para poder ser mais Que é garoto um propaganda. baita indicador de sucesso, É um quanto baita menos indicador de depende sucesso, do né? fundador, né? Quantos filhos menos dependem dos pais, e assim vai. A maior parte dos empresários tem medo disso, tá? Sim. O cara acha que ele tem que ser cotovelo. E muito por vaidade. Entendeu, cara? Muito por ego. Exato. Não, acho que sim, pode ser também, mas muito medo também. Sim, o cara tem medo. lógico. Eu fundei isso. Exato, entendeu? Como é que eu vou ser inútil? Eu tô no processo de virar inútil. Eu brinco com o pessoal, cara, eu quero ser inútil para vocês. Mas E é um para baita isso está indicador. formando os sucessores aí. Exatamente, tô formando a turma. Pô, hoje em dia, o administrativo da empresa eu faço cada vez menos, eu tô fazendo quase nada. E aí o projeto agora é trabalhar a EQI da porta para fora. Beleza. Aproveitando, então, deixa onde que as pessoas te encontram. Pô, pode o Instagram, Juliano A. Custódio, e no YouTube, que a gente tá voltando com o canal do YouTube. Eu fiz bastante YouTube de 2014 até 2018, daí parei e agora tô voltando com o canal do YouTube, que é Eu Quero Investir. Que legal, bom demais. Maravilha. E em breve, lá com a gente, 2 vezes aí no mês, ao Estaremos vivo, lá. falando sobre criar renda passiva aí para Bora. tomar melhores decisões. Fechou? Maravilha, Gente, muito pessoal. obrigado. Obrigada. Compartilhem, porque foi mais um grande doutorado sobre a vida, sobre negócios. Valeu! Nos vemos Valeu, na tchau, próxima tchau. terça. Tchau, tchau.